608/2016-5, ministro Éder Oliveira, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Estou pedindo aí à secretaria para entregar um breve handout sobre o processo. Trago a apreciação do colegiado o relatório consolidador de fiscalização de orientação centralizada, realizado com o objetivo de avaliar em âmbito nacional os controles da gestão, as receitas, a regularidade das despesas com verbas indenizatórias, as transferências de recursos para terceiros e de prover um panorama sobre as atividades finalísticas dos Conselhos de Fiscalização Profissional. O trabalho foi conduzido pela SESEX Rio Grande do Sul, com o apoio de 9 outras secretarias, a SESEX Amazonas, SESEX Espírito Santo, a SESEX Goiás, SESEX Minas Gerais, SESEX Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, além da SESEX Previdência e da CEINFRA Urbana. Senhor presidente, trata-se de um trabalho que eu diria excepcional, conduzido pela Secretaria do Rio Grande do Sul, e por essa razão eu já aqui nomino individualmente todos os auditores que trabalharam na elaboração desse relatório. O secretário Guilherme Adóia, o diretor Daniel Santana, os auditores Rafael Albuquerque, Adalto Demenig e Luiz Fernando Giacomelli. Somente com muito interesse e motivação, a Secretaria poderia conduzir um trabalho nessa profundidade, nessa abrangência, em harmonia também com as diretrizes da relatoria. Por outro lado, senhor presidente, a minha assessoria também realizou um trabalho excepcional, expresso nesse voto de 38 páginas, um trabalho do qual participaram Laércio Mendes, do chefe de gabinete, Luciane de Lucena, Marcelo Bemergui, Érica Feitosa, Alisson Queiroz, além da Maria do Amparo e do Rogério Staub. Durante várias semanas, meu gabinete se dedicou a esse processo, foram inúmeras reuniões em que todos esses auditores se debruçaram sobre o relatório, de forma que o voto foi elaborado com a máxima fundamentação. Todas as propostas de encaminhamento que poderiam ser formuladas foram analisadas, ponderadas, e ao final nós chegamos à minuta de acordo que lerei em seguida, em que toda a reflexão que poderia ser feita no âmbito do meu gabinete, nesse processo que considero de alta relevância, estão aqui então trazidos ao descortino do plenário. Eu não lerei uma minuta de voto, mas apenas a contextualização de 5 eixos que conduzem o voto e que estão representados no handout que foi entregue a Vossas Excelências. Primeiro eixo, né? Os conselhos são entidades de relevante interesse coletivo e não podem ser tratados com indiferença pelo Poder Público Federal. Quase 8 milhões de profissionais são obrigados a desembolsar anualmente parcela de seus recursos em favor dos conselhos. Mais de 1.300.000 empresas são obrigadas a fazer pagamento anualmente em favor dos conselhos. O volume assim recolhido compulsoriamente desses setores da nação não são inexpressivos, alcançam quase 4 bilhões de reais por ano. Certamente milhões de pessoas e milhares de empresas não fariam esses pagamentos se a isso não fossem obrigadas pelo Estado. Essa obrigação somente se explica se algum interesse coletivo relevante justificar esse sacrifício financeiro. Interesse coletivo que, de algum modo, deve ser curado pelo Estado. Os Conselhos de Fiscalização Profissional são entidades que fiscalizam e regulam o adequado exercício das profissões em benefício de milhões de pessoas e empresas que sofrem com a imensa assimetria de informação em relação aos prestadores de serviço. Os conselhos não são associações nem sindicatos destinados a atuar na defesa de interesses corporativos. Ao contrário, têm o dever de, em defesa da sociedade, limitar e mesmo impedir atividades profissionais e de regular o modo como podem ser exercidas. Um segundo eixo, políticas públicas podem ganhar potência e capilaridade quando o Estado é capaz de, com a intermediação dos conselhos, mobilizar certos segmentos profissionais. A atuação dessas entidades de natureza autárquica, ainda que diferenciada, que estão amplamente assentada na doutrina, na jurisprudência, se relaciona com políticas públicas e com diversas outras atividades governamentais.
Relembre-se, por exemplo, o caso do programa Mais Médicos e a discussão sobre a regularidade de atuação dos médicos cubanos. O caso da inter-relação entre as normas de contabilidade pública baixadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as normas adotadas pela Administração Pública Federal ou por outras entidades, como os serviços sociais autônomos e as organizações da sociedade civil. E também a ação dos conselhos de engenharia na fiscalização de obras públicas, bem como na responsabilização de profissionais e empresas nos casos de ilícitos praticados nos relacionamentos com a administração pública de todos os níveis da federação. E, por fim, mais um exemplo, a mais recente conexão de relacionamento chegada ao conhecimento desta Corte. As mais de 350 mil ações de execução fiscal em tramitação na Justiça Federal que ajudam a congestionar esse ramo do Poder Judiciário e que já foi objeto de uma solicitação de auditoria, até mesmo em parceria com o CNJ. Um terceiro eixo. O controle externo tem sido anomalamente sobrecarregado em razão da inércia das instâncias primárias de controle, a supervisão ministerial e o controle interno. Ao longo de muitos anos, este tribunal vem recebendo denúncias e representações de cidadãos e principalmente de conselheiros e ex-conselheiros dessas entidades. São narrativas que dão conta de reiteradas irregularidades e abusos de ordem administrativa. A isso me refiro o conteúdo que vem nessas representações. Valores excessivos de diárias, pagamentos abusivos de diárias, alguns casos de mais de 250 diárias por ano, pagamentos abusivos de outras verbas tidas como indenizatórias, clara intenção de burlar o caráter honorífico do cargo mediante artifícios que propiciem remuneração disfarçada, malversação de recursos, licitações eivadas de vícios e suspeitas de fraude, má gestão do patrimônio, concursos e contratações irregulares, ações disciplinares movidas por interesses políticos eleitorais, uso das transferências de recursos dos conselhos federais para os regionais com a intenção de influenciar pleitos eleitorais, falta de transparência sobre contratos, pagamentos, convênios, processos disciplinares, ações finalísticas, entre tantos outros problemas de gestão e de cumprimento das finalidades institucionais. Essas são narrativas frequentes nessas denúncias e representações. Essas recorrentes denúncias e representações, sem contar o que é revelado nas ações de iniciativa do próprio tribunal, evidenciam que os controles internos e as instâncias de controle do sistema não funcionam adequadamente. Fato é que o TCU vem acumulando indevidamente o papel de controlador primário e praticamente de supervisor dos conselhos quanto ao cumprimento de suas finalidades institucionais. O Poder Executivo vem se omitindo da supervisão ministerial dessas autarquias especiais que se esperava fosse exercida de forma diferenciada, de acordo com as características dessas entidades, mas que ainda assim fosse exercida. A Controladoria Geral da União, nos termos do artigo 74, incisos 2 e 4 da Constituição, deve agir para comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal e examinar a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, diga-se aqui, o Tribunal de Contas da União. Se cabe, por determinação e autorização constitucional, ao sistema de controle interno do Poder Executivo avaliar até mesmo a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, não se pode sequer cogitar excluí-lo da obrigação de fiscalizar a aplicação de recursos públicos por entidades paraestatais, como já se faz em relação ao Sistema S, ou de natureza autárquica especial. Não há, portanto, justificativa para que a CGU não fiscalize os conselhos. Retomar a supervisão ministerial diferenciada e a atuação planejada do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre os conselhos é passo fundamental para eliminar a sobrecarga do TCU, bem como melhorar a gestão e a administração dos bilhões de reais em tributos que milhões de profissionais e centenas de milhares de empresas pagam aos conselhos, coibindo as irregularidades, abusos e ineficiência que têm sido trazidos ao conhecimento do tribunal ou identificados em nossas inspeções e auditorias. Também é passo fundamental para que o nível de abordagem possa elevar-se para a verificação do cumprimento das finalidades institucionais, como já se deu início nessa auditoria, o que tem ficado em segundo plano, dada a premência de atuar o tribunal sobre níveis mais elementares da gestão dessas entidades.
Um quarto eixo, a necessidade de avaliar a legalidade de cobrança de valores para a prestação de serviço que possam ser qualificadas materialmente como taxas. Levantou-se nesta auditoria que alguns conselhos podem estar impondo aos seus profissionais e empresas vinculados a cobrança de valores potencialmente abusivos, pois podem corresponder materialmente a taxas, tributos, que só podem ser cobrados com base em expressa previsão legal em decorrência do princípio da tipicidade tributária. Um quinto eixo, a premente necessidade de reorganizar o marco jurídico dos conselhos. A auditoria revelou um quadro legislativo caótico, inconsistente, repleto de indefinições, desatualizado. Algumas leis dão expressa qualificação autárquica aos conselhos, outras não. Algumas leis referem-se aos conselhos como uma única autarquia, outras como várias autarquias, o Conselho Federal e os conselhos regionais. Isso faz muita diferença na forma como o conselho opera e funciona. Por não estar bem estabelecido, o relacionamento entre as instâncias regionais e federais dos conselhos pode estar permitindo tratamento discriminatório e injusto. A indefinição do regime jurídico funcional, que a matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal. As indefinições sobre a aplicação aos conselhos de normas aplicáveis às demais autarquias, entre outras questões, têm encarreado ao TCU um elevado ônus de interpretação jurídica e de definição do escopo e melhor forma de atuação. Somente uma legislação moderna poderá minimizar esse quadro de incertezas que já graça por muitos anos e levar a administração dos conselhos a outro patamar de melhor atendimento das finalidades que justificam sua existência. Somente uma legislação moderna poderá proporcionar a esse importante sistema de segurança jurídica para que conselheiros, dirigentes, empregados possam, de um lado, desempenhar adequadamente suas missões, de zelar pelo equilíbrio das relações de seus profissionais com a sociedade, sobretudo assegurando proteção às partes mais vulneráveis, e, de outro lado, ficarem sujeitas a controles mais objetivos e eficazes pelas diversas instâncias. Enquanto isso, o TCU vai se desincumbindo de sua missão de fiscalizar a boa e correta aplicação de recursos públicos aportados aos conselhos, em favor do interesse coletivo e em respeito aos profissionais e empresas que são obrigados a pagar anuidades da melhor forma que pode o tribunal, com ônus aumentado pela inércia das demais instituições de controle. Com esta auditoria, espera-se fortalecer a consciência da necessidade urgente de bem regular os conselhos, assim como a autoconsciência dos próprios conselhos em estruturar melhor e efetivamente suas instâncias de controle e a governança necessária a garantir o cumprimento das finalidades institucionais, legitimando-se assim a imposição de ônus tributário aos que lhes são jurisdicionados. Complementarmente, senhor presidente, eu trago aqui um relato sobre a recente atuação da Corte de Contas da França, que também vem desempenhando um trabalho de auditoria sobre essas entidades. Recentemente, a Corte de Contas da França realizou uma ampla auditoria no que seria o sistema equivalente aos conselhos de odontologia no Brasil. Foram auditados o Conselho Nacional, 3 dos conselhos regionais e 14 dos 102 conselhos departamentais. No relatório anual de atividade 2017 da Corte de Contas francesa, a Corte relatou os seus achados numa sessão que intitulou Ordem Nacional dos Cirurgiões Dentistas, redescobrindo o sentido de sua missão de serviço público. E esses achados foram assim relacionados: uma organização e uma governança inadequadas, um sistema mais transparente e democrático é necessário, uma organização obsoleta. Falta de controle e transparência, ausência de controles formalizados das contas e da gestão dificulta o bom funcionamento do Conselho. Como não há gestão de risco, o Conselho está sob risco de erros, abusos e fraudes. Controle interno deficiente. Com mais de 20 milhões de euros de anuidades, o Conselho não pode se exonerar de colocar em prática um controle interno em todos os níveis territoriais a fim de limitar os riscos de fraudes e erros. Uma situação financeira e patrimonial mal conhecida. Um terceiro achado muito importante. Uma concepção discutível do exercício da missão de serviço público. O Conselho tem negligenciado alguns de seus deveres de organizar e supervisionar a profissão em favor da defesa dos interesses dos profissionais, o que não é a sua atribuição. No sistema francês, há muito foi exatamente feita essa distinção entre o que é sindicato e o que é o Conselho. Controle insuficiente do exercício da profissão.
Os controles exercidos pelo Conselho a título de sua missão de serviço público são pouco eficazes e pouco operantes. Reforma dos tribunais profissionais mal sucedida. Muitos fatores apontam para a necessidade de tribunais profissionais mais independentes. Atividade jurisdicional em forte crescimento. Constante aumento das anuidades a despeito da existência de disponibilidade de caixa expressivas, o que nós verificamos em alguns conselhos que têm uma disponibilidade de caixa bastante expressiva. Situação confortável como fonte de desvio de gestão, compras criticáveis e uma gestão opaca e laxista, exatamente pela existência de recursos sem estarem afetos à efetiva missão institucional. Um modo de arrecadação e repartição de anuidades pouco eficiente. Má gestão, não há política oficial de licitações, a seleção é extremamente opaca e aumenta os custos do Conselho. Então, boa parte desses achados da Corte de Contas francesa se adequa aos achados que nós estamos encontrando nessa auditoria. Em razão disso, senhor presidente, vai a minuta de acórdão e a nossa expectativa de que essa auditoria que coroa anos e anos de trabalho do Tribunal de Contas da União possa contribuir para um novo marco nesse relacionamento, de forma que o tribunal possa se desonerar em boa medida da supervisão primária que vem hoje executando e que o Poder Executivo e o Congresso Nacional possam elaborar um marco mais objetivo, preciso e consistente sobre essas entidades. A proposta de acordo que trago, então, ao descortino do plenário é a seguinte: fixar os seguintes entendimentos em relação à execução da despesa pelos Conselhos de Fiscalização Profissional. Diária e auxílio de representação são verbas de caráter eventual de natureza indenizatória. Devem ser objeto de processo administrativo específico que contenha, pelo menos, a demonstração de que se vincula às finalidades da entidade, a motivação da concessão, a comprovação da efetiva realização das atividades autorizadas. Não podem ser concedidos cumulativamente. A diária destina-se à cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento urbanos por ocasião do afastamento da sede da entidade quando se tratar de empregados, de forma excepcional do domicílio do beneficiário quando se tratar de conselheiro. Não pode configurar gratificação ou retribuição pelo exercício de atividade. Não pode ser concedida por afastamento dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituída por municípios limítrofes e regularmente instituídas. Deve ter seu valor consentâneo com os parâmetros estabelecidos nos decretos aqui mencionados do Poder Executivo. É devida em metade de seu valor no caso de afastamento que não exija pernoite ou no dia do seu retorno. Todos esses entendimentos com relação à diária e representação que vou ler a seguir são necessários em função das repetidas discussões que nós vemos tratando sobre essas questões comezinhas. Auxílio de representação destina-se à cobertura de despesas com alimentação e deslocamentos urbanos por ocasião da execução de atividade de representação de interesse do Conselho junto a terceiros fora das dependências da entidade. Não pode configurar gratificação ou retribuição pelo exercício de atividade. Deve ser limitada a 50% do valor de uma diária. O jeton previsto no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 11.000 de 2004, tem natureza remuneratória e corresponde à gratificação por presença de conselheiros em sessão colegiada deliberativa. Deve ter seu valor e frequência fixados de modo a não descaracterizar a natureza honorífica do cargo de conselheiro. É vedada a realização de empréstimo de qualquer natureza a terceiro ou entre conselhos por ausência de expresso amparo legal. Item 9.2. Determinar a Casa Civil que informe esta Corte, no prazo de 60 dias, as providências que adotará para que seja exercida a necessária supervisão ministerial dos Conselhos de Fiscalização Profissional, considerando a natureza autárquica dessas entidades que realizam atividades típicas de Estado por delegação da União e ainda o disposto no artigo 19 do Decreto-Lei 200 de 67. Determinar a Controladoria Geral da União que, em decorrência do disposto no artigo 74, incisos 2 e 4 da Constituição Federal e nos demais artigos das leis e decretos aqui mencionados e também no item 9.1.1 do Acordo TCU 161/2015 plenário, ratificado pelo Acórdão 192/2019 deste plenário. Realiza auditorias nos Conselhos de Fiscalização Profissional, acompanha a atuação das unidades de auditoria interna dos Conselhos de Fiscalização, bem como a estruturação das que vierem a ser por eles instituídas. Item 9.4. Determinar aos Conselhos Federais de Fiscalização que, no prazo de 180 dias,
normatizem para o seu respectivo sistema a concessão de diária, auxílio de representação e jeton, de forma consentânea com os entendimentos fixados no item 9.1 deste acordo. As transferências de recursos entre conselhos federais e regionais, com base em critérios objetivos. Os repasses de recursos por meio de convênio, com base no decreto 6.170 de 2007 e nas portarias aqui mencionadas. De modo a evidenciar a aderência do ajuste às finalidades da entidade. Estabelecer critérios objetivos de elegibilidade e a comunhão de interesses com os beneficiários. Isso aqui são os recursos repassados por meio de convênio. Estabelecer a sistemática de acompanhamento de execução de prestação de contas. Item 9.4.1.4. A concessão de patrocínio deve ser regulamentada de modo a, entre outros aspectos, explicitar o alinhamento às finalidades da entidade. Declarar os benefícios esperados, possibilitar a avaliação dos benefícios alcançados, assegurar a formalização do ajuste como contrato. A discussão travou-se aqui entre as figuras do convênio e do contrato de patrocínio. Item 9.4.1.5. Regule a concessão de bolsas de estudo, admissível exclusivamente a conselheiros empregados, de modo a demonstrar o alinhamento à política de capacitação interna, mediante processo seletivo prévio, observados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade e da moralidade. Avaliem o modelo de estruturação da unidade de auditoria interna de seu sistema, conforme determina a lei, o artigo 24 da Lei 10.180. Item 9.4.3. Estabeleça em coordenação com os respectivos conselhos regionais procedimentos para a elaboração de planejamento anual das atividades de fiscalização do exercício profissional. Observou-se muito que não há planejamento dessa atividade fiscalizatória. Realizem, com base nas competências previstas nas respectivas leis de criação, o efetivo acompanhamento e supervisão das atividades de fiscalização dos conselhos regionais. Inventariem todas as espécies de receitas oferidas nos respectivos sistemas, indicando valores unitários das cobranças previstas para as pessoas físicas e jurídicas, de modo a identificar se há cobranças que materialmente se caracterizam como taxa, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional, sem, no entanto, haver expressa previsão legal. Determinar a Secretaria-Geral de Controle Externo que, quando da elaboração do anteprojeto de decisão normativa, requeira dos relatórios de gestão dos conselhos de fiscalização profissional as informações constantes do item 5.2.1 do relatório de fiscalização. Dar ciência ao Ministério da Economia de que a estruturação federativa de diversos conselhos de fiscalização profissional está em desacordo com suas leis de criação. Aquilo que deveria ser um sistema está departamentalizado em diversas autarquias. Dar ciência aos conselhos federais de fiscalização profissional que a imposição de prestação pecuniária compulsória sem expressa previsão em lei contraria o princípio da tipicidade tributária. A ausência de estimativa dos efeitos dos descontos concedidos em anuidades na proposta orçamentária da entidade constitui inobservância aos princípios do planejamento da transparência. A concessão de bolsa de estudo para profissionais que não são conselheiros, tampouco integram o quadro de empregados da entidade, é vedada por ausência de amparo legal. Informar a Casa Civil da Presidência da República, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ao Congresso Nacional que a estruturação federativa de diversos conselhos de fiscalização profissional está em desacordo com as suas respectivas leis de criação, pois muitas delas prevêem para o Conselho Federal respectivas regionais, constituem em seu conjunto uma única autarquia. As leis de criação de conselhos de fiscalização profissional, em alguns casos, deixaram de explicitar a natureza jurídica autárquica. Em alguns casos, deixaram de consignar o caráter honorífico do cargo de conselheiro. Então, todos esses casos estão mencionados nos quadros respectivos do relatório. As leis de criação fixam percentuais de cotas partes a serem transferidas dos conselhos regionais para o Conselho Federal de 20% a 33%, o que tem ocasionado superávit dos federais e, eventualmente, déficit dos primeiros, os regionais. Os déficits mencionados vêm sendo mitigados pelos conselhos federais mediante doações e subvenções diretamente ou por meio de fundo de apoio, ou até mesmo na forma de empréstimos sem amparo legal. Algumas taxas têm sido instituídas pelos conselhos sem amparo legal. Encaminhar cópia da presente deliberação aos Conselhos Federais de Fiscalização Profissional, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Controladoria Geral da União, bem como às casas do Congresso Nacional, como subsídio ao exame da PEC 108 de 2019, que foi apresentada à Câmara dos Deputados na semana passada, senhor presidente. Essa a deliberação e as considerações que trago a deliberação do plenário. Na fase de discussão, a palavra com o ministro Walter Alencar Rodrigues.
Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, gostaria primeiro de cumprimentar o eminente relator e sua equipe por, sem dúvida, trazer a este colegiado o trabalho mais interessante do dia de hoje. Os conselhos de fiscalização das profissões nada mais são do que as autarquias corporativas sobre as quais discorria o saudoso Eli Lopes Meireles há pelo menos 3 décadas ou 4 décadas atrás. Houve uma sensível evolução nessas instituições, lamentavelmente para o mal, para o pior. Essas instituições passaram a constituir-se como núcleos de realização de política de classe, ao invés de desempenhar as atribuições para as quais foram tão bem intencionadamente constituídas. O que se verifica, senhor presidente, é que os volumes de recursos por essas entidades gerido é tão grande, que atinge a casa de mais de $1 bilhão, e recursos que praticamente não são fiscalizados. Mas não só isso. Nesses 4 bilhões de reais, nós temos que não estão incluídos os recursos da Ordem dos Advogados. Ou seja, e de outras entidades também, Especificamente a OAB, ministro Alton, porque estava fora blindada pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, o TCU não pode avaliar nada que se refira à OAB. É um órgão indene de fiscalização pelo controle externo. Mas não só isso, senhor presidente. O que me chama a atenção é que o trabalho tão bem elaborado pela Secretaria do Tribunal mostrou que os conselhos de fiscalização das profissões fazem tudo menos fiscalizar profissões. Por exemplo, somente 9% dos valores desses 4 bilhões que são arrecadados são investidos na fiscalização das profissões. O resto vai para festa, vai para pagar escritório de advogado, vai para pagar realizações político-eleitoreiras. Então, assim, o sistema no Brasil, nós estamos comprovando que não funciona da forma como ele foi elaborado. E mais, senhor presidente, o trabalho tão bem elaborado mostra que somente 15%, aliás, mostra que um percentual expressivo dos conselhos, assim, tem centenas de funcionários, mas não tem nenhum fiscal. É um percentual, eu não sei. E os conselhos que têm fiscal têm número absolutamente insuficiente. Ou seja, o conselho existe para fiscalizar a profissão. No entanto, na prática, ele existe para dar emprego para os parentes dos conselheiros. E mais, o caminho mais fácil para a eleição de um parlamentar é a integração no Conselho de Fiscalização das Profissões. Ou seja, é tudo uma escada que leva a uma situação de descalabro na realização das atividades de órgãos essenciais para a correta prestação de serviços à sociedade brasileira. Nós estamos demonstrando que não funciona. Assim, da forma como esses conselhos existem hoje, a situação é apenas uma acumulação de capital em prol de interesses de somenos importância, realização de festas, compra de imóveis, empreguismo de parentes de conselheiros, contratações de escritórios de advocacia, de amigos, né? Então, a situação é gravíssima. E isso foi muito bem identificado no trabalho trazido à deliberação pelo ministro Éder. Sua Excelência está de parabéns. Agora, o tribunal precisa de aprender a dar consequência aos seus trabalhos.
é uma questão assim que tem de ser levada avante. Nós temos de mostrar que os conselhos não funcionam. A imprensa tem de noticiar o que está acontecendo com dinheiro público, com verbas públicas tributárias que são arrecadadas de todos os cidadãos honestos e são mal aplicadas, são aplicadas com intuitos eleitoreiros, empreguismo ou festa, que é o que esses conselhos fazem. Então, parabéns a Vossa Excelência. Agradeço. Passo a palavra ao ministro Benjamin Zimmermann. Obrigado, senhor presidente. Eu também parabenizo o ministro Éder, seu gabinete, a SESEX Trabalho. Na verdade, os conselhos parecem uma jabuticaba brasileira adaptada da Idade Média, onde havia as corporações de ofício, as guildas, exatamente. E elas, quando não havia Estado, o Estado centralizado, elas tinham uma burocracia interna e rivalizavam em poder com muitos reis e nobres. E, por certo, com a evolução histórica, essas autarquias, essas corporações de ofício foram incorporadas ao Estado e passaram a ter dupla função, que seria fiscalizar o exercício das profissões liberais, protegendo, na mesma linha das corporações de ofício, garantindo que que só pessoas registradas possam exercer atividades com qualificação e, ao mesmo tempo, protegendo a sociedade do mau uso, do mau exercício daquela profissão. Vossa Excelência e o Tribunal demonstram que a atividade de fiscalização ela é absolutamente deixada para um segundo plano. Eu até esperaria, assim, é óbvio que é dificílimo, o trabalho é gigantesco, 560 autarquias corporativas. Talvez nós pudéssemos ter indicadores que mostrassem de forma mais clara que a fiscalização não é exercida. Mas isso é óbvio que o número de fiscais, no segundo passo, perfeito. Eu estou dando sugestões para uma evolução. Isso, a situação, portanto, como disse bem o ministro Walton, é de um descalabro, porque a atividade fim, nas duas vertentes, fiscalizar a sociedade, fiscalizar a corporação, garantir que a manutenção de regras de qualificação, isso parece que não é feito de forma adequada. Há também paradoxos que são dificílimos de serem resolvidos. Quem acompanhou o Supremo Tribunal Federal na avaliação da natureza jurídica dos conselhos viu que nós estamos diante de uma situação muito difícil. São 560 conselhos e eu não sei exatamente o número de servidores dos conselhos. Não vi em torno de 30 mil. Essa avaliação, eu diria que são 560, tem alguns bem pequenos, é verdade, outros são maiores, mas se forem 50 mil, nós estamos falando de uma potencial migração. Se o Supremo tivesse decidido que, de forma lógica, a ele se aplica a Lei 8.112 e de que eles devem estar submetidos ao regime jurídico próprio dos servidores públicos, como assim reza a Lei 8.112, e com retorno do caput do artigo 39, ainda há um regime jurídico único, isso significaria a migração de... Parece que só há um conselho que adota o regime estatutário, todos os outros adotam o regime seletista. Isso seria nova pressão sobre o regime próprio dos servidores públicos da União e com certeza que já, obviamente, apresenta um déficit extraordinário e nós estaríamos falando de déficit no fluxo e déficit no esqueleto. Os pedidos seriam gigantescos, seria um encontro de contas dificílimo. Também as anuidades são eventualmente tributos, mas não são previstas em lei, seguem toda a ideia de tipicidade tributária, elas cobram taxas sem nenhuma base legal, ou seja, é uma equação dificílima de ser resolvida e acho que talvez uma medida um pouco mais radical, tal como aquela prevista na PEC, né, estabelecendo o fim da cogência, da obrigação de se registrar junto aos conselhos, talvez possa ser uma solução a ser pensada, alguma coisa intermediária. Eu parabenizo, olha, essa é a função do tribunal. Eventualmente, eu nunca imaginei que um glossário explicando que é diária, a verba de representação seria tão importante como é. Parece uma brincadeira. Eu achei que primeiro, quando me disseram que o ministro Éder tinha colocado definição de diária no voto, eu achei que era uma brincadeira do meu assessor, mas é verdade mesmo. O ministro Walton fez uma
brincadeira, não sei se eu poderia fazer, dizendo que nós deveríamos determinar os conselhos de fiscalização das profissões liberais que eles devam fiscalizar as profissões liberais. Ou seja, é uma tautologia. Era o que eu tinha lembrado agora, e eu ia fazer a sugestão à sua excelência. Então, parece piada, mas não é, é sério. É uma tautologia, né? No fundo... O tribunal fica discutindo essas questões diárias há anos e anos e anos, enquanto as grandes missões dos conselhos estão aí. Estão aí, exatamente. A falta da atuação do controle interno. E é curioso como, às vezes, Vossa Excelência coloca bem no item 2 a interseção entre a função pública, a natureza pública da missão deles e a do governo, do Estado. Eu me lembro agora, e para terminar, um regulamento do CREA dizendo que projetos básicos não podem ser licitados por meio de pregão, indo de encontro a uma jurisprudência do tribunal de décadas, no sentido de que, sim, projetos básicos simples podem ser licitados por meio de pregão. Quer dizer, é uma zona de confluência entre o Estado e a atuação deles, normativa, né? Que adentra terrenos próprios, na minha opinião, do controle externo. E, portanto, se a Vossa Excelência foi no ponto, é um trabalho extraordinário. O tribunal não aponta as soluções, mas faz uma radiografia e deixa para que a sociedade, para o legislativo, o executivo, possam deliberar. Essa é a missão do tribunal, radiografar e entregar o resultado do exame para quem, eventualmente, tem poderes e legitimidade política para propor soluções. Fantástico, excelente, e eu parabenizo novamente a todos e voto com Sua Excelência. Presidente, Peixoto. mas uma última sugestão. Isso está indo para o Ministério da Economia também. Ministro Cedrais, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhor relator, vejo aqui com atenção esse breve relato que Sua Excelência nos traz na tarde de hoje sobre um tema de grande importância para a vida nacional, aqui já muito bem abordado pelos colegas que me antecederam, trazendo esclarecimentos e enfoques que, de fato, precisávamos dar a eles toda a atenção em relação à atuação do Tribunal de Contas da União no acompanhamento de entidades tão importantes. Tenho acompanhado esse trabalho do ministro Éder de Oliveira já há bastante tempo, quando tive a oportunidade de, com Sua Excelência, participar em vários quadrantes do país de eventos de grande porte promovidos pelo Tribunal, nessa perspectiva de continuar exercendo a sua capacidade pedagógica em poder transformar essas entidades em entidades que, de fato, possam trazer grandes serviços à sociedade brasileira e aos profissionais que representam. Verifico que esta FOC, ela é apenas uma face desse trabalho hercúleo, de grande fôlego, profundo e corajoso que o ministro Éder de Oliveira vem fazendo, até porque quero aqui registrar que tenham sido abordado em inúmeras oportunidades da minha vida pública, da minha vida pessoal e social, sobre o quanto esse trabalho está começando a incomodar pessoas que se acostumaram em ver um sistema completamente distorcido ao longo dos anos e que agora não traz para a sociedade brasileira os resultados que nós esperamos. Haja vista que, com essa desmontagem do acompanhamento das atividades profissionais pelos conselhos, conforme preconizava a legislação de ontem e de hoje, o que nós estamos percebendo é que, nessa busca desesperada por controle das atividades profissionais liberais no Brasil, nós estamos implantando exames em todos os níveis, em todas as profissões, para que o cidadão, depois de um tempo na área de graduação, possa exercer a sua profissão, porque não houve o cuidado devido por parte de quem de direito, das autoridades do Executivo, da sociedade organizada através de várias associações e sindicatos, mas principalmente por esse órgão que tinha como finalidade, como disse aqui, o ministro Alto, como repetiu em alto bom som o ministro Zimmermann, de exercer esse acompanhamento das atividades profissionais. Esse desgarramento entre essas responsabilidades e a forma, eu diria, absolutamente estranha que passaram a atuar os conselhos, por conta do aumento dos profissionais ali registrados em cada um deles,
por conta dos interesses locais, políticos, eu diria até pessoais, nessas disputas internas, aqui no tribunal nós herdamos um número gigantesco de denúncias, de processos que foram aqui montados para que nós pudéssemos dar alguma resposta aos desvios e às ilicitudes. Mas do ponto de vista da minha visão, eu, de brasileiro que busca que a sociedade brasileira possa cada dia ter melhores serviços públicos, além dos pontos aqui já muito bem elencados e estabelecidos aqui como blocos de abordagem nesta FOC pelo ministro Éder de Oliveira e pelas secretarias competentes que encetaram esse trabalho, eu vejo que continua a desconexão completa sobre a qualificação e a qualidade de trabalho oferecido. Então, se assim tivéssemos atuado ao longo dos anos, porque assim acompanhei desde os 12 anos as atividades de um conselho profissional na Bahia, e de lá para cá pude acompanhar aqueles aos quais sou filiado e também aqui como ministro dessa casa, como membro desse tribunal, aos inúmeros processos que por aqui têm passado. Então, esta FOC busca realmente tentar diagnosticar e resolver os problemas operacionais, mas eu me pergunto a cada dia se, nas sugestões que aqui foram oferecidas ao eminente relator, se nós não poderíamos de pronto já começar a pensar de que temos que resgatar as funções precípuas dessas entidades no Brasil, porque elas têm uma responsabilidade enorme de um diálogo permanente com o Ministério da Educação sobre a qualidade do profissional que tem sido colocado no nosso mercado. Então, eu acho que não é possível que eles continuem assistindo isso e vendo a expansão, eu diria, desmesurada de uma série de cursos de formação que têm sido estabelecidos no Brasil, pura e simplesmente por interesse pecuniário, não por interesse em dar as respostas que a sociedade precisa em relação a um planejamento que tem que ser feito sobre a necessidade que temos de tais e quais profissionais. Então, eu acho que, além disso, repito, a qualidade, qual é o profissional que nós queremos colocar no mercado de hoje. Então, eu acho que essa discussão passa ao largo de tudo que eu tenho acompanhado na minha experiência aqui nesta casa e na minha experiência pessoal como filiado a 2 conselhos de atuação profissional a nível nacional. Então, eu quero dizer que me incomoda muitíssimo em não ver no Brasil, por exemplo, a certificação das coisas. Para que tivéssemos uma Copa do Mundo, tivemos que importar certificadores, senão não haveria Copa do Mundo no Brasil. Quase nada se certifica no Brasil. Por quê? Porque não há respeito à assinatura profissional de cada um. Acompanhei, senhor relator, muito de perto o trabalho de uma figura importante em minha vida, que tinha como responsabilidade profissional, como pessoa de notório saber, dar pareceres sobre atuações profissionais. E a coisa era muito mais séria do que o que nós podemos hoje imaginar no Brasil, com consequências muito precisas e muito graves, e eu sei que isso não era apenas num único setor, numa única área do conhecimento ou numa única profissão. Isso é geral nos países que buscam a melhoria dos serviços públicos. Isso é fundamental para que isso ocorra. Vou dar um exemplo muito concreto que aqui já citei inúmeras vezes. Fico muito triste todas as vezes que vou ao aeroporto de Brasília, porque parece que não havia nenhum instrumento disponível para aqueles que não sei se planejaram ou se fizeram alguns rabiscos sobre essa obra de acesso ao nosso aeroporto da capital da República. Todo dia me pergunto quantas pessoas já morreram, quantos acidentes já aqui ocorreram, e ninguém viu nada, e esse profissional não foi em nenhum momento punido. Então, quando Sua Excelência põe aqui no bloco 2, CREAS, a fiscalização de obras públicas de responsabilização de profissionais e empresas nos casos de ilícitos e de incorreções técnicas não justificáveis. Isso, nos países sérios, que levam esses serviços a sério, isso não é permissível em nenhuma profissão. Então, eu queria dizer à Sua Excelência que, depois desse trabalho hercúleo que ele vem realizando, que eu quero aqui aplaudir e dizer da sua coragem em continuar esse desafio em nome da nossa casa, em nome de nós todos, que enfoquemos esses novos ângulos nos próximos trabalhos para que possamos dar as respostas, quem sabe, que a sociedade precisa e que tenhamos um país com profissionais bem qualificados, bem remunerados e com bons serviços sendo prestados à população. Era um comentário que eu gostaria de fazer, talvez mudando um pouco
o enfoque da FOC para, né, fazer aqui esse trocadilho, mas é que eu espero que um dia mudemos essas atitudes de dar sempre mais importância às coisas, às atividades meio aqui no Brasil e passar a buscar as responsabilidades e os resultados nas políticas públicas, porque, pelo que Vossa Excelência aqui pontua nesse bloco 2, não são os problemas na área médica apenas uma preocupação que temos nos conselhos em relação aos médicos estrangeiros. Temos que nos preocupar muito também com os nossos médicos para que nos hospitais não vejamos as cenas que eu vejo a cada dia, lamentavelmente. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que as normas de contabilidade também são uma boa referência, mas está muito longe que, com os conselhos que nós temos aí, um dia o Brasil possa ser usuário das novas e modernas normas de contabilidade internacional que nós ainda não alcançamos e, por isso, pecamos. Muito obrigado, e era isso. Agradeço, ministros federais. Com a palavra, o ministro Sherman. Senhor presidente, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, nada a acrescentar ao que já foi falado pelos outros ministros. Parabéns ao ministro Éder, à sua equipe, a SESEX Trabalho, pela realização dessa FOC. Eu queria apenas fazer uma sugestão de redação à sua excelência, no item 9.1, porque o tribunal, ao longo desses anos, ele tem evitado de fixar entendimentos no próprio dispositivo do acordo, porque isso pode parecer que o tribunal está criando norma, está legislando, né, e fixando teses a partir de interpretação legal, assim. Eu tenho certeza que não foi essa a intenção do ministro Éder. Todos esses elementos que o ministro Éder incorpora no item 9.1 decorrem da imensa jurisprudência dessa casa sobre essas questões, né? E, assim, mas para não deixar essa questão transparecer, eu sugeriria que no item 9.1 nós mudássemos a redação. A minha proposta, que o ministro Éder pode aperfeiçoar se quiser, no sentido que o tribunal, com base na jurisprudência desta corte, né, orientasse ou desse ciência aos conselhos de fiscalização profissional em relação à execução da despesa, que, aí sim, diária, auxílio de representações, e nós daríamos orientações com base na nossa jurisprudência. Ninguém poderia, em sã consciência, dizer que nós estaríamos legislando, criando direito a partir dessas orientações. É uma pequena sugestão, muito, muito pequena mesmo, em relação à grandeza do trabalho que o ministro Éder apresenta. Com a palavra, o ministro Marco Mequerê. Obrigado, senhor presidente. Eu também não posso deixar de cumprimentar o ministro Éder, sua equipe, a equipe da SESEX Trabalho, por essa auditoria de fôlego. Eu fui relator dos conselhos profissionais por alguns biênios. Eu tenho acompanhado há algum tempo essa questão dos conselhos. É um sistema com 559 conselhos e é um sistema, um universo extremamente heterogêneo, né? Por exemplo, só o conselho, o CREA de São Paulo, ele tem mais de 360 conselheiros, só o CREA de São Paulo. Então, e há outros conselhos, por exemplo, a Ordem dos Músicos do Acre, por exemplo, que tem 3 empregados. Então, é um sistema extremamente heterogêneo. Alguns constituem uma única autarquia, outros são várias autarquias, uma em cada estado. Então, realmente é muito complexo esse sistema, e é o primeiro trabalho que o tribunal faz, que dá uma radiografia completa, dá uma ideia geral para a sociedade, como é que está estruturado esse enorme sistema de fiscalização profissional. Até em 2002, o tribunal teve uma decisão isentando os conselhos de prestar contas ao tribunal. Então, por algum tempo, né, mais ou menos uns 10 anos depois, ou 9 anos depois, eu propus ao tribunal, o tribunal aceitou que eles retornassem a prestar contas. Então, eles ficaram aí um bom período sem apresentar aquelas contas anuais ao TCU, pela estrutura das contas na época e pela sobrecarga de trabalho que esses conselhos traziam ao tribunal. E durante esse período,
naquela época, eles eram supervisionados, eles tinham supervisão ministerial do Ministério do Trabalho. E nesse ínter, houve um parecer da AGU, né, dizendo que eles não estavam sujeitos à supervisão ministerial. Com isso, a CGU também parou de fiscalizar os conselhos profissionais. Então, eles ficaram mais ou menos no limbo, porque eles não prestavam contas anuais ao TCU e não tinham a supervisão nem o controle da CGU, né? Então, com isso aí gerou-se uma certa desordem, né? Vários anos sem controle, e que foi retomado de alguns anos para cá, e agora o ministro Éder, né, de uma maneira, né, muito didática, né, muito competente, tenta colocar, né, ordem na casa. Eu acho que é um trabalho que merece todos os nossos elogios. Com a palavra o ministro André Luiz de Carvalho. Senhor presidente, eu também me associo a todas as palavras, já adianto que voto com Sua Excelência, mas não nesse momento, eu pretendo pedir vista e vou dizer por quê, senhor presidente. É que parabenizo Sua Excelência, seu gabinete, a unidade técnica, pelo brilhante trabalho apresentado, mas um ponto especial me causa uma preocupação. É que quando nós determinamos que o Ministério, que a Casa Civil adote as providências para o exercício da supervisão ministerial, o ministro Zimmer foi muito brilhante numa abordagem, ainda que não direta ao ponto, mas que levantou a questão. É que se há supervisão ministerial, aplica-se o artigo 19, inclusive citado no item 9.2 do acórdão. E o item 9.2 fala da administração indireta. Então, teoricamente, nós estamos trazendo os conselhos para dentro da administração indireta, coisa que o Supremo Tribunal até hoje não fez, embora tivesse a oportunidade. As consequências jurídicas disso é que, possivelmente, milhares de empregados vão pleitear judicialmente, a partir da decisão do TCU, o enquadramento como servidores federais regidos pela Lei 8.112. Isso vai fortalecer essa discussão. Além disso, senhor presidente, estando na administração indireta para que sejam submetidos à supervisão ministerial, uma outra consequência jurídica seria que a Constituição prevê no artigo 165, parágrafo 5º, e a LDO tem vedado exatamente porque eles não estão na administração indireta, a inclusão dessas entidades correspondentes no orçamento fiscal. E isso também vai ter uma consequência, pode ter uma consequência. Então, por esses detalhes, mas já adiantando que pretendo acompanhar a Sua Excelência pelo brilhante voto apresentado, mas na certeza que eu vou ter aí uma semana para poder, junto ao gabinete do relator, debater talvez esses pontos específicos que foram suscitados pela unidade técnica, até para a gente evitar desdobramentos jurídicos não esperados pelo tribunal. Excelência, é que eu pedindo peço vista. Gostaria de pedir vista. Pode ser na fase de votação, com os votos todos colhidos, até porque eu pretendo acompanhar também, mas apresentando essa sugestão para que eu possa debater com o procurador tinha pedido a palavra, eu vou passar ao procurador de... Presidente, apenas para cumprimentar o ministro Éder pela proposta que apresenta e dizer que, lamentavelmente, esse problema não é só do Brasil, como bem observou Sua Excelência. Por meio de uma auditoria ou de uma fiscalização efetuada em um país desenvolvido, se constatou mesmo que se pode constatar na grande maioria dessas entidades responsáveis pela fiscalização que não fiscalizam, como bem observado. Cumprimento o ministro Éder. Ministro Éder, independente das vistas pedidas na fase de discussão ou de votação, como deixou bem à vontade o relator, eu quero cumprimentar seu sexo trabalho, sua equipe e o excelente trabalho apresentado. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, primeiramente agradeço todos os comentários e esse é um típico trabalho que nós realmente devemos transladar os comentários para a CSEX Rio Grande do Sul e para o meu gabinete, que trabalhou durante várias semanas nesse processo, examinando cada ângulo, cada possibilidade dessa discussão. O ministro Benjamin fez
uma consideração importante, e exatamente isso, ministro Benjamin, que é um dos objetivos centrais desse trabalho, que o tribunal passe a um novo patamar de exame dos conselhos, que começou a ser feito aqui, levantando as primeiras informações sobre fiscalização e sobre informações sobre cumprimento de missão institucional, dando seguimento àquele primeiro trabalho feito sobre transparência e ao ciclo de diálogos públicos, em que o tribunal fez 5 diálogos públicos em vários estados do Brasil, que representaram mais de 1.200 participantes. É importante também trazer aqui a contribuição de todos os relatores que tiveram os conselhos na sua lista de unidade jurisdicionada e todos os demais que já relataram processos relevantes. E aqui eu chamo a atenção ao ministro Sherman, ao ministro Bem-Querer e a todos os demais ministros, o ministro André também, que já foi relator dessas lutas. Um outro ponto importante também, ministro Cedrais, é que essa auditoria que eu fiz referência da Corte de Contas francesa, ela vem num bojo de uma lei da França de modernização do sistema de saúde pública e que prevê que o governo vai regulamentar alguns aspectos dessa legislação, inclusive quanto ao funcionamento dos conselhos envolvidos na área de saúde. E o trabalho feito pela Corte de Contas francesa está subsidiando também esse debate normativo, e que nós esperamos que esse trabalho também subsidie a PEC, que foi apresentada, inclusive, para resolver a questão da natureza jurídica dos servidores. Com relação à questão da supervisão ministerial, na verdade, o que vai atrair, se o Supremo assim decidir nas suas próximas decisões, e é uma questão que está lá no Supremo, não está aqui no Tribunal, é exatamente a natureza autárquica que já foi reconhecida pelo Supremo e pela doutrina, por exercer o poder de polícia. Quando nós estamos falando da supervisão ministerial, nós não temos nenhuma pretensão de atrair os servidores para o regime jurídico único, mas apenas a fazer referência que a supervisão é íncita ao fato dos conselhos exercerem uma função típica de Estado por delegação da União. Então, ainda que não houvesse nenhum tipo de previsão legal, isso decorreria da própria natureza das coisas. Agora, que tipo de supervisão? Aí cabe ao Ministério da Economia regular a forma dessa supervisão. Mas o ministro Bem-Querer também muito bem apontou. O lapso de tempo em que os controles das demais instâncias não foram exercidos permitiram essa série de reiteradas irregularidades que foram sendo reportadas, fazendo com que o tribunal ficasse debruçado sobre irregularidades comezinhas, a ponto de nós precisarmos definir claramente o que é diária no âmbito dos conselhos, o que não deveríamos fazer, mas para pacificar diversas interpretações que têm dado margem a tomadas de ponto especial, gerando onerosos e improdutivos trabalhos aqui nesta Corte. Portanto, agradeço muito a deliberação de todos os ministros, ministro Cedrais, ministro Walton, ministro Benjamin, ministro Sherman, ministro Bem-Querer, e espero que esse trabalho possa contribuir para o aperfeiçoamento de um sistema que tem relevância, é importante, mas precisa ser definitivamente bem regulado para que esse tribunal não venha enxugar gelo durante anos e anos, como tem ocorrido. Vista concedida ao ministro André, cumprimentando mais uma vez Vossa Excelência, seu gabinete, essa SEX Trabalho, agradeço.